Muito bom dia, igreja querida, abençoada, igreja amada. Estou aqui de volta para retomar aí o estudo deste mês, o estudo sobre o elogio de Paulo aos Tessalonicenses. A gente deu uma parada aí na semana passada em função do carnaval. Alguns de nós estávamos no retiro de carnaval. Deus falou muito conosco lá sobre um tema bem interessante que vocês vão ter a oportunidade de conhecer no mês que vem, né? Vamos conhecer que história é essa de purê de batata. Mas, por hora, nós estamos ainda trabalhando o texto da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1. E tem nos desafiado a partir das características que Paulo enumera aqui a respeito dos Tessalonicenses. Então, lembrando que nós iniciamos o mês falando sobre a fé que gerava trabalho, a fé que movia um investimento da própria vida de cada um dos tessalonicenses, de tal forma que a igreja ficou famosa por sua dedicação, por sua entrega, por seu amor a Jesus e ao Evangelho. E na semana retrasada, o segundo tema que nós vimos foi que eles não tinham só mero trabalho, por crerem, tinham trabalho, mas eles tinham esforço. Muitas vezes, né, ou, na verdade, o trabalho tem a característica de nos cansar. Mas a gente não pode parar. E aí, o que motiva o nosso esforço, né? Às vezes a gente está trabalhando por uma causa e esse trabalho nos desgasta e a gente repensa se a causa é digna de tanta dedicação, de tanta devoção, de tanta entrega ou de tanto esforço, né? Mas o que motivava os tessalonicenses a trabalhar era uma fé, e essa fé ela revelava amor, revelava o amor de Deus e produzia amor em nós por Deus, como uma resposta a tamanha graça, a tamanho favor. E aí era esse amor por Deus que resulta em amor pelos outros, e se resulta em amor pelos outros, pelo próximo. Esse amor por Deus, ele nos leva ao esforço, nos leva a nos gastarmos para além das nossas forças, para além das nossas capacidades. Por quê? Porque ela nos faz, às vezes, ou sempre, nos faz acessar capacidades espirituais, recursos espirituais e força espiritual, e de tal forma que, ainda que haja esforço, ainda que haja até um desgaste externo fisicamente, internamente nós somos renovados dia a dia, nesse amor, nessa graça, nesse favor, nessa certeza de que estamos produzindo para a vida eterna. E aí, falando em vida eterna, nós temos a terceira característica dos Tessalonicenses que Paulo considera aqui. Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, ele diz: lembramos continuamente diante de nosso Deus, o Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles tinham trabalho, eles tinham esforço, não apenas trabalho, mas eles tinham esforço, e além do esforço, eles tinham perseverança, né? Você tem um trabalho, o trabalho cansa, e quando cansa, porque ele é necessário, a gente se esforça. E quando a gente se esforça, a gente permanece se esforçando. A gente não é
não é um esforço único, é um esforço permanente que é alimentado por uma perseverança. E de onde vem essa perseverança? Da esperança. E basicamente a gente está falando sobre o que Coríntios diz que são as coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Então, a fé produz uma consciência, a fé produz uma identidade, um entendimento do que eu preciso fazer e me move a trabalhar. O trabalho é árduo, o trabalho é intenso, o trabalho é grande e a gente muitas vezes vai precisar se esforçar para que esse trabalho seja executado, para que esse trabalho seja cumprido. E o que me faz me esforçar nesse trabalho? O meu amor. Meu amor por Deus, meu amor em Deus, pelas outras pessoas, pelo meu próximo, né? Pelas pessoas perdidas, enfim, pelo trabalho como um todo, pelos irmãos na casa de Deus. Eu sou movido por amor. Só que as necessidades são permanentes, há sempre pessoas precisando de cuidado, há sempre pessoas precisando de atenção, há sempre pessoas precisando de socorro, há sempre pessoas precisando de ouvir sobre a salvação, há sempre pessoas precisando ser exortadas, discipuladas, disciplinadas, há sempre pessoas necessitando de nós. Há sempre um trabalho para fazer. Às vezes alguém quer impedir o nosso trabalho e ainda assim a gente precisa enfrentar circunstâncias contrárias, como Paulo teve que falar da cadeia, da prisão. Ele teve que continuar pastoreando igrejas, preparando liderança e fazendo a obra do Evangelho. Então, como que a gente se mantém esforçado, vai se esforçando permanentemente, vai perseverando nesse esforço? Porque a gente tem uma esperança. A gente sabe que não está correndo em vão. A gente sabe que lá no final das contas, tudo que a gente fez, o quanto a gente se gastou, representou uma semente daquilo que Deus vai continuar realizando, continuar fazendo e finalizar na grande manifestação da sua glória a todas as nações, na grande manifestação do seu reino a todas as nações. Então, é a esperança que move a nossa, que gera a nossa perseverança. E aí a gente considerou aqui no estudo o testemunho de crianças que moram em áreas rurais. Eu inclusive considerei testemunhos que eu mesmo ouvi lá em Tocantins, enquanto estive lá visitando o campo missionário, onde estão Rui e Luísa. Eles contaram experiências até deles mesmos, de toda a dificuldade com transporte, com o lugar onde eles habitam ali. E há ainda outros lugares que sofrem muito mais essa problemática de locomoção, né? De você ir de um lugar para outro por necessidades. E aí a gente considerou aqui no estudo sobre crianças que precisam estudar e que para estudar andam 2, 3, 4 horas no mesmo dia. Elas saem de manhã enquanto ainda está... Na verdade, saem ainda enquanto está à noite, né? Ainda nem clareou, ainda nem amanheceu, elas já estão saindo de casa e voltam, já está anoitecendo. Eu já vi casos assim de reportagens que mostravam crianças que tinham que atravessar rios para ir para a escola, de pais que não tinham nem como trabalhar. Por quê? Porque eles precisavam acompanhar os seus filhos à escola e ficar lá para poder voltar com eles. Até porque no caminho para esses lugares há perigos, né? Perigos de homens maus, há perigos de animais peçonhentos como cobras, enfim, todo um desafio. E o que move essas pessoas? O que move um pai a paralisar a sua vida e estar acompanhando os seus filhos ao trabalho, à escola, e gastar todo um dia nesse processo? O que move crianças a serem encorajadas ou estimuladas a estar
andando por horas até chegar à escola, depois andando mais horas até voltar para casa. O que move esse esforço, o que move essa perseverança? O caminho em si já é um esforço, mas é um esforço que acontece todos os dias. Isso é uma perseverança. O que move essa perseverança? A esperança. A esperança de que o estudo dê fruto, que o estudo gere uma vida melhor, que o estudo abra condições para aquela criança ser mais do que os pais têm sido, e talvez até através do estudo sair daquele ambiente e ir para um ambiente de mais oportunidades. Enfim, é a esperança que move aquela perseverança, e espiritualmente isso funciona dessa forma também. A esperança move a perseverança. É a esperança na volta de Cristo. É a esperança no cumprimento das palavras, das promessas. É a esperança na fidelidade do Senhor. Então, Paulo está considerando aqui essas características dos Tessalonicenses, entre elas essa esperança que gera a perseverança, né? Há um testemunho aqui específico sobre os Tessalonicenses, que Paulo diz que entre todas as igrejas em volta, os lugares, as cidades, né, em volta, se ouvia falar da fé dos Tessalonicenses. E como é que essa fé começou, né? Diz aqui no versículo 9: pois eles mesmos nos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. O testemunho dos Tessalonicenses é de que eles realmente, de todo o coração, abandonaram os ídolos, abandonaram as práticas antigas e se dedicaram totalmente ao Senhor Jesus. Isso é a fé. E a fé, ela ao mesmo tempo, ela alimenta a esperança e é alimentada pela própria esperança. Porque fé e esperança caminham absolutamente juntas, né? Fé é a certeza daquilo que se espera. Ou seja, está lá em Hebreus 11, né? Ou seja, eu tenho certeza daquilo que eu estou esperando. E o que eu estou esperando vem de alguém cuja palavra não é mentirosa, alguém que não mente, alguém em quem não há sombra de variação. Então, essa palavra de esperança produz fé em meu coração. Essas coisas andam conectadas. Os Tessalonicenses tiveram uma experiência tão profunda com Jesus, marcou tanto a vida deles, que eles foram transformados em todos os sentidos. E aí eles já não andavam mais como quem anda sem saber porquê, sem saber para onde. Eles andavam com um propósito. E aí a Bíblia fala aqui que eles deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho. Então, a nossa esperança em Cristo vai depender do quanto nós somos impactados pela verdade dele em nossas vidas. Na verdade, às vezes, Cristo é só uma história interessante em nossas mentes. Cristo é só alguma coisa que a gente se acostumou, uma ideia que nos agrada, mas ele não se tornou o nosso Senhor. Se ele não se tornou o nosso Senhor, a gente não está esperando por ele. Se a gente não está esperando por ele, a gente está amando o tempo presente. A gente está amando as coisas desse mundo. A gente está amando as coisas que desagradam a Deus. A gente está flertando com o pecado. A gente está se envolvendo com aquilo que Deus não ama. Na verdade, que Deus detesta, que Deus odeia. Por quê? Porque se Cristo é o nosso Senhor, toda a nossa esperança está voltada para a sua volta e para o reino dele. O reino dele sendo estabelecido. Se nós amamos o Senhor, todos os dias a nossa oração é:
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Mas quando Cristo não é o Senhor da nossa vida, a gente muitas vezes, a gente sequer ora. A gente se mostra fraco, desanimado, e alguém pergunta: o que está acontecendo? Estou tão sem tempo para orar, estou tão ocupado, tão envolvido com tantas coisas, tão cheio de ansiedades, medos, preocupações. É porque a gente está se alimentando desse tempo, vivendo desse tempo, e estamos perdendo a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor. Pedro vai dizer para a gente assim, lá na sua primeira carta, a partir do verso 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança que é viva. Nossa esperança é viva. Nossa esperança não é uma fezinha, não é um tomara que aconteça. Nossa esperança é uma certeza, ela é viva. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, imacular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Ou seja, qual é o endereço da nossa herança? Onde nossa herança está guardada para nós? Ela está guardada para nós onde a traça não corrói, a ferrugem não destrói, onde as coisas não são perecíveis. Nossa herança está guardada nos céus para nós. Nós mesmos estamos guardados em Cristo, guardados em Deus, escondidos em Cristo, né? Nós mesmos estamos nesse lugar. Se quisermos conhecer mais sobre a nossa própria identidade, precisamos estar permanentemente nesse lugar. Paulo fala aos Colossenses: já que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto. Pensem nas coisas que são do alto e não nas que são dessa terra. Se os nossos olhos se voltarem para a terra, nós não vamos ter mais esperança do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Mas se os nossos olhos, se o nosso coração, se tudo em nós está voltado para o Senhor, nossa esperança é a sua vinda, nossa esperança é a sua volta. Aí ele diz assim: nisso vocês exultam, nessa herança que nós temos, versículo 6, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. A gente tem uma herança guardada nos céus para nós, e isso nos dá esperança, mas hoje a gente não apalpou isso, não tocou nisso, não entrou nisso. É uma esperança. A gente tem uma conexão com essa realidade, mas é uma esperança. Mas hoje, a realidade de hoje pode ser uma realidade de tribulação, pode ser uma realidade de lágrimas, pode ser uma realidade de desafios. E a gente falou lá que a fé dos Tessalonicenses gerava trabalho, o amor deles gerava esforço, e a esperança deles gerava a perseverança, e é exatamente isso. Muitas vezes a gente vai precisar ser entristecido por todo tipo de provação. Por que acontece isso? Para que fique comprovado que a fé que vocês têm, que é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra. Nossa fé não gera apenas trabalho, ela vai resultar em louvor, glória e honra. Quando Jesus Cristo for revelado, a nossa esperança aí. Mesmo não tendo visto, nós não vemos Jesus fisicamente como os apóstolos viram ali, mas nós o amamos. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Nós vamos alcançar a salvação plena das nossas almas. Através do quê? Através de uma fé que faz a gente se envolver com o reino de Deus e se dedicar a Ele. Que nos faz entender quem Deus é e que amor está derramado sobre nós. Esse amor faz com que a gente não apenas trabalhe, mas se esforce.
E quando esse esforço se mantém diariamente, talvez por longos anos esse esforço vai se mantendo, vai sendo necessário, a gente não perde a confiança, a gente não se desespera. Por quê? Porque a gente tem certeza de que há uma herança nos céus guardada para nós. E aí, então nós perseveramos, nós avançamos, porque a palavra de Deus não mente, Deus não muda, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, talvez hoje você esteja sendo moído por muitas tribulações. Não desanime, não desista, continue investindo, continue avançando, porque você não caminha como quem dá soco no vento. Você investe num terreno sólido, você investe numa vida real, você está investindo na eternidade. E ninguém vai roubar isso de você. Amém, meus queridos? Os Tessalonicenses foram elogiados por Paulo, exatamente porque eles tinham uma fé que produzia. Eles tinham um amor que impulsionava. Eles tinham uma esperança que firmava. Que a gente aprenda com os Tessalonicenses, que a gente cresça nessa confiança no Senhor e que a nossa esperança nos faça ser indesistíveis, perseverantes. Amém, meu querido? Que Deus abençoe você nessa célula, dessa semana. Que Deus abençoe você através dessa meditação. Que Deus fale com você através de todo esse texto, do primeiro texto. Na verdade, leia a carta aos Tessalonicenses. Ela é uma carta fantástica, muito enriquecedora. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te dê graça e se prepare, porque março vai ser um tempo de bênção, onde Deus vai fazer de nós um grande purê de batatas. Amém? Deus abençoe você, meu querido. Fico alegre de poder repartir a palavra com você e fortalecer o seu coração em Cristo Jesus. Deixa eu fazer uma oração. Senhor, nós cremos que o Senhor está nos ensinando, está nos moldando, mas o Senhor nos ensina em meio a desafios. E o Senhor está nos desafiando a sermos imitadores dos Tessalonicenses, a entendermos que a nossa fé precisa produzir investimento, trabalho, dedicação, compromisso, Deus. E esses compromissos, esses trabalhos vão requerer esforço, Senhor. E por que a gente se esforça? Porque a gente ama. A gente é alvo de um amor além da compreensão humana. E esse amor nos alimenta para continuar dedicado e trabalhando, e envolvido e se esforçando. E se esse esforço tiver que ser uma realidade até o último dia de nossas vidas, nós perseveraremos, Deus, nesse esforço. Por quê? Porque nós temos uma esperança. Há uma herança nos céus guardada para nós. Sobretudo, essa herança representa a graça de passar toda a eternidade em Tua presença. Muito obrigado por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Grande abraço. Paz.